teve uma infecção na cabeça, apresentou vários furuncos, aquelas feridinhas que nascem na cabeça. Aí levamos ao médico, aí o médico falou que ele estava tendo infecção. Aí depois dessas infecções veio a pneumonia. Aí internou 7 dias lá no interior mesmo, aí voltamos para casa, aí ficou nesse processo de internamento em casa. Passava 7 dias no hospital, voltava para casa, por causa dessa pneumonia. Teve uma época que eu ia 3 vezes ao dia no hospital fazer nebulização. Aí, na última vez que eu ia, que era já à noite, voltava e ele já estava cansado. Então nem adiantava levar. Mas mesmo assim, eu seguia a risco que o médico... Aqui é o porta-cápsula. É um aparelhinho que bota direto na veia. Então, se ela precisar de pegar um acesso, porque ela já tem muitas veias dessetadas, entendeu? Perdidas. Aí, se precisar de pegar um acesso, aí pega aqui. Aqui tem um tamborzinho. Aí tem um lugar certinho de botar a agulha para botar o acesso. Não vai, não. Aqui a gente aprende tanta coisa, que a gente é mãe, é médica, é enfermeira, é técnica, é tudo. A gente aprende muitas coisas aqui dentro. Eu fico pensando, digo, pô, nunca pensei que eu ia fazer tudo isso, que eu ia ser essa mãe, porque hoje eu sou uma mãe heroína, porque por tudo que eu passei, que eu tô passando, e tô assim, eu digo, nossa, é meu filho. A Angelina, quando ela nasceu com síndrome de Down. E aí quando ela nasceu, logo o médico descobriu que ela tinha um sopro. E nesse sopro, ela inscrevi ela na Sagrada Família, o médico descobriu lá, veio pra casa e tudo. Quando foi com 2 anos de idade, ela tinha que fazer uma cirurgia. Só que você sabe, né, o SUS como é, né? Aquilo devagar, aquilo tudo lento. Aí passou 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando ela veio se operar, com 4 anos de idade, quer dizer, o sopro do coração não fechou. Foi normal a gravidez, ele nasceu, foi pra casa, ficou em casa até os 6 meses. Aí com 7 meses, antes dos 7, com os 4, ele começou a ter uma febre, gripadinho. Levava no médico, o médico dizia que não era nada, que era normal, que ele não ficava durinho como as outras crianças ficam, né? Aí quando eu trouxe ele para outro hospital, foi que o médico descobriu que ele tinha um problema no coração. Aí transferiu para aqui, para Salvador, não conseguia vaga. Aí quando foi, eu trouxe ele por minha conta própria e internou no Roberto Santos e ficou lá 1 ano. Aí quando eles ficou lá e fez um exame, mandou para São Paulo e com 15 dias chegou o resultado que era a câncer. Aí ele tomou a primeira dose da medicação. Aí com mais ou menos 3 dias ele precisou ser entubado. Aí fez tráqueo gasto. E aí veio pra cá, ficou internado o tempo todo. Logo no parto era fazer cesárea, fizeram normal. Aí quando chegou do ombro para baixo, aí não quis sair. Aí deslocou o braço e além de deslocou o braço, atingiu a corda vocal e ela não chorava. E ficou sem o movimento do braço, porque deslocou e o osso não voltou para o lugar. Aí ela não tem o movimento de um braço e também, mesmo sem a tráqueo, a voz dela não sai. Aí depois disso, ela pegou uma infecção, tinha na gravidez, a infecção urinária, aí passou para ela. Aí ela foi para o hospital Menino de Farias. Aí quando chegou lá não tinha como acompanhar, como dar assistência a ela, me mandaram para vir para cá. Aí eu fiquei no 4º andar, fiquei 10 dias. Aí ela pegou uma bactéria de contato, aí desceu para UTI. Quando chegou na UTI, entubaram ela. E quando foram desentubar, a garganta dela tinha criado um calo. Aí nisso eles decidiram fazer a tráqueo. Aí depois ela pegou mais outras 2 bactérias. Aí era só para ela ficar só com a tráqueo, mas sem a ventilação. Aí por causa da bactéria, ela ficou com a bactéria que fica com a ventilação. E agora tá treinando para poder ir para casa sem a ventilação. Eu tinha uma gravidez, assim, no começo tranquila, né? Porque foi uma criança esperada, a gente programou.
né, a gente se organizou para a chegada de Samuel. E aí, quando eu tive, logo no começo, não podia engravidar, porque eu tive uma gravidez chamada gravidez molar, que era o feto fecundava e aí são um monte de tumores. Depois virava um monte de tumores e aí eu tive que fazer um tratamento para poder futuramente engravidar. E depois de 2 anos eu engravidei de Samuel, tentando. A gravidez foi tranquila. Antes da gravidez de Samuel eu era hipertensa. E logo na gravidez a minha pressão regularizou, manteve. Quando eu fiz 5 meses, a médica pediu para ficar de repouso, porque eu estava na gravidez, eu poderia perder ele, né, que eu já estava com risco de perca. E eu fiquei com Samuel até 7 meses. Com 7 meses eu tive que fazer uma consulta, meu pré-natal foi todo tranquilo, fiz todos os exames, deu tudo normal. Fiz ultrassom com Doppler, morfológica, tudo normal, deu tudo normal. Quando eu fiz 7 meses que eu fui pra consulta, a médica falou que eu estava com pré-eclâmpsia e tinha que interromper a gravidez. Na verdade, é um projeto que se desenvolveu em 2 módulos. A primeira parte foi a criação de uma unidade de treinamento para deshospitalização. E a segunda parte foi um programa de assistência ventilatória domiciliar. Na realidade, quando nós começamos a fazer isso, nós não sabíamos exatamente onde íamos chegar e como nós iríamos resolver. Nós apenas sabíamos que haviam muitas crianças que eram dependentes de ventilação mecânica, ou seja, crianças que viviam confinadas no leito e que dependiam de um aparelho, um ventilador mecânico, para que ela pudesse respirar e sobreviver. Essas crianças estavam distribuídas em diversos leitos de UTI do estado, de uma forma que nós considerávamos desumana, porque a UTI não é preparada para se viver, se morar. E havia ali por trás daquilo todo um contexto familiar, necessidade de uma mãe praticamente vivendo junto da criança, praticamente vivendo na porta de uma UTI. E a ideia foi, vamos trazê-los todos para cá, vamos criar uma unidade para eles, e reunindo as pessoas com os mesmos problemas, as mães, as mesmas crianças com o mesmo tipo de problema. Então tem um problema grande e com esse problema grande nós vamos arrumar uma grande solução. Começamos a desenvolver uma tecnologia, um know-how próprio, onde o espírito era, além de manter as crianças vivas, fazer com que as mães aprendessem a cuidar dos seus próprios filhos, o que seria uma passagem para um dia elas poderem viver em suas casas. No decorrer do programa, da unidade de terapia intensiva, dessa implantação, ou de unidade de treinamento de hospitalização, nós fomos desenvolvendo protocolos para ter essas crianças em casa. E fizemos uma busca no Brasil todo para procurar pessoas, hospitais e instituições que tivessem com o mesmo problema que a gente. Foi interessante que nós encontramos um hospital no Ceará, Albert Sabin, se não estiver equivocado, Hospital Albert Sabin, e lá nós vimos que eles tinham feito a mesma coisa que nós e que estavam 2 anos na nossa frente. Então nós convidamos eles a virem aqui, eles vieram de uma forma muito gentil, muito solidária e praticamente transferiram toda a tecnologia que eles já tinham, e foi nossa grata surpresa quando nós vimos que os nossos protocolos estavam andando muito próximos, muito parecidos com o que eles têm lá. No início, assim, eu senti que, de modo geral, a equipe topou o desafio, mas que ficou muito assustada. Eu acho que ninguém tinha um manejo ainda disso, então eu senti uma equipe muito determinada, em aceitar o desafio, mas muito assustada também, como
como é que seria, né? Quais eram as possibilidades reais assim, dessa criança um dia ter alta, né? Um dia poder voltar para casa. Além disso, assim, muitas crianças têm síndromes raras, muito raras. Então, muitas vezes, a primeira vez que o profissional se depara com aquela determinada síndrome é aqui, né? Já com o paciente, né? Síndromes que às vezes a gente não teve acesso nem na época de formação acadêmica, vamos dizer assim. Então, ou ainda paciente que ainda está com um diagnóstico em aberto ainda, não se sabe exatamente que tipo de síndrome aquela criança tem. Então, isso também gera, vamos dizer assim, uma certa ansiedade no profissional, um certo desamparo no profissional, de saber até qual o limite. E a gente viu que existem diversos trabalhos no mundo que mostram essa volta da criança, do paciente ventilado para casa, do paciente dependente de dispositivos, tá, para casa, com melhora econômica e melhora social. A gente viu exemplos, inclusive, no Brasil, né, em alguns estados nordestinos, como Fortaleza, do Sudeste, que é onde tem a maior carga desse trabalho, principalmente São Paulo, e com sucesso, mesmo com uma educação de terceiro mundo, com recursos de terceiro mundo, e a gente viu sucessos muito grandes. E famílias que, apesar de muito pobres, não querem de jeito nenhum voltar para o hospital, porque a vida delas e da criança melhorou quando estava em casa. E estão vendo isso, a gente tentou botar aqui no Artagão de Esteira. O nosso pontapé inicial foi um paciente nosso, na verdade. A gente pensou tudo isso por causa de uma criança que já estava há quase um ano aqui na nossa UTI. E era uma criança muito estável, uma família muito dedicada a essa criança. E que a gente tinha como vontade de trazer essa criança de volta para casa. Infelizmente, essa criança não conseguiu ir para a UTD, ela faleceu antes, mas abriu portas para todas as crianças que estão aí. Eu fico pensando assim, sério, tem dia que eu vou dormir, fico pensando, sempre tirando olho. Gente, hoje, quem é eu? Assim, não é que eu era coisa demais no passado, é que eu jamais pensei, igual eu te falei, quando eu vim pra cá, tudo eu chorava, tudo eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, que eu não consigo, eu não sei, tudo eu dizia que eu não sabia, que eu não conseguia, que eu não podia. E não é nada disso, é só ter força de vontade, né? A gente sabe tudo e consegue tudo, só a gente querer. Mas eu fico pensando assim, porque hoje eu sei de tudo, assim, tudo, trocar, fazer fixação, que eu nem imaginava, eu trocar isso aqui só de meu filho, de eu cuidar, eu acho que eu cuido bem de meu filho, nunca. Faço assim, porque nos primeiros dias eu ficava pensando, eu chorava, tudo era uma coisinha, eu fazia um coisão. A dar banho no menino, eu chorava, que eu não sabia. Tudo que eu ia fazer na Eduardo eu ficava chorando. Hoje eu faço tudo assim, cantando, assim, Maria, eu troco essa fixação como troco assim de boa, canto, olho para um lado, sem medo nenhum, sem medo de nada. Não tem coisas que eu posso falar. Aí eu não queria mesmo, porque logo, de um homem que não entendeu? Não amava. Aí eu engravidei, não quis, não queria meu filho nos primeiros dias. Só que eu fui fazendo pré-natal, entendeu? Fui fazendo pré-natal direitinho, ele fazia a ultrassom, era normal, era criança perfeita. Não era, assim, na ultrassom não dizia que ele era especial, normal. A gestação foi tranquila, não teve nada. Eu não senti enjoo, não sentia dor, não senti nada, tudo tranquilo. Aí eu tive ele, era para ter cesáreo. Foi cesáreo, só que aí o médico da minha cidade não faz cesáreo, não, só faz normal. E aí o médico mandou eu ir para Irecê, aí eu fui para Irecê, demorou de eu ter, assim, a médica não fez cesáreo, fez normal. Ele nasceu com a cabeça amassada, assim, funda, cabia uma mão dentro da cabeça dele, assim, então amassada. Porque na hora que eu fui ganhar, foi 5 pessoas para fazer meu parto, 2 enfermeiros, 2 técnicos segurando aqui, botando o cotovelo aqui um do lado e outro do outro, e
e a médica lá, e outros lá perto. Aí quando nasceu com a cabeça amassada, toda amassada do lado. Só que a médica não me disse que ele era especial, que ele tinha nada. Porque ele não parecia, então a criança só foi isso na cabeça. Aí não me falou. No outro dia, tive normal, né? No outro dia eu fui pra casa. Eduardo não mamava direito. Era uma criança, dizia, vai ser tudo normal. Ninguém falava que Eduardo era uma criança especial. Mas parecia, mamava direito, chorava como uma criança normal. Fazia tudo normal. Aí quando foi tendo 2 meses, que eu tirava foto dele todo mês, entendeu? Eu ficava tirando foto dele, assim, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aí eu ia botando assentado, ele já não ficava sentado como uma criança que fica, assim, uma criança normal. O pescoço dele já ficava assim, foi fazendo 3 meses. E eu falando, tia Maria, esse menino não é normal. Porque o menino 3 meses não segura o pescoço, fica assim. Ele chegou a emagrecer 2 vezes. Uma foi com pneumonia e a outra foi com infecção urinária. A primeira vez que ele foi com pneumonia para emagrecer, a médica quis fazer gastro nele. Quis fazer lá, já era para ter feito há muito tempo. Só que eu não queria acreditar que meu filho não ia comer pela boca. Eu acreditava que ele ainda ia conseguir comer pela boca, entendeu? Eu não estava acreditando que ele ia precisar usar gastro. Eu não quis. Ela até me falou assim, mãe, se você, a próxima vez que você vir aqui, se seu filho não estiver comendo, nós vai fazer. Se você não quiser, eu vou até para a justiça. Aí minha tia foi. Aí o que esse pediatra passou? Uma sonda para ele ficar dentro de... Uma sonda para ele se alimentar pelo nariz. Para ver, tipo, eu não queria aceitar. Então ele passou essa sonda para ele pegar um pouco de peso e eu continuar estimulando ele para ele se alimentar pela boca. Só que aí ele foi para casa com a sonda. Aí ele ficou uns 6 meses com essa sonda no nariz, só que não conseguia. E nem ele pegava peso e nem ele conseguia mais estimular, assim, não conseguia mais engolir. Lotava, ele ficava com falta de ar, virava o olhinho, não estava mais conseguindo mesmo. Aí nós fomos no Dr. Camilo, a última no pediatra foi com o Dr. Camilo. Aí o Dr. Camilo olhou pra mim e falou, quem foi? Foi eu e minha tia nesse dia. Aí ele falou, ó mãe, se você quiser seu filho mais um pouco com você, se você quer seu filho ao seu lado, você ele tem que fazer a gastro. Você queira ou não, mas é pro bem dele. Você não quer o bem dele? Eu disse, quero. Aí pronto, ele me deu a requisição. Aí eu fui na Secretaria de Saúde lá no meu interior, entreguei a elas marcaram pra cá, pra esse hospital, com Marta Arão Gesteira. Aí marcou, aí dia 2 de outubro ele se internou, dia 4 ele fez a cirurgia, foi onde ele fez a cirurgia de gastro, que ele só veio fazer a gastro, ele não veio fazer a traqueostomia. Fazer a gastro, esperar uns 15 dias e ir embora pra casa. Só que aí na hora que ele fez a gastro, o cirurgião falou que a cirurgia dele foi ótima, que nem precisava ele ir para UTI. Aí nem levou ele para UTI, levou ele para a clínica cirúrgica ali do outro lado. Aí com uns 20 minutos ele parou, uma parada. Aí depois dessa parada, reanimaram ele. Daí até estava no dia, não foi Daí? Reanimou, voltou, aí levaram ele para UTI. Aí ele foi os meninas, aí ele foi para UTI. Aí lá tentaram desentubar ele, só que aí tentava, ele dava outra parada, não parada cardíaca, ele dava uma parada respiratória, entendeu? Porque rapidão aí entubava, tentaram 3 vezes, ele não conseguia sair. Aí a médica, a doutora Milena, me falou que ele tinha que fazer a tráqueo, só que eu também não queria aceitar a tráqueo. Aí que até inclusive ela veio me mostrar as crianças que ficam aqui no primeiro quarto, os meninos, para me explicar como era, que ia ser melhor para ele, porque a diferença da tráqueo é que ele fica acordado, e ele entubado ele não ia ficar, ele ia estar sedado, ele não ia estar vendo nada. E ia pegar infecção, ia correr risco de pegar infecção, de dar outras paradas, e assim não, a tráqueo ele fica acordado, ele não pega infecção, ele fica espertinho, entendeu? Ele tá vendo tudo, o que tá se passando com ele. Aí eu aceitei, aí eu vi as outras crianças, aí eu aceitei fazer a tráqueo. Tá sonhando, ele tá sonhando, tá falando de mim, é minha mãe.
que eu, graças a Deus, ao meu filho, tipo, aprendi muito, e a unidade também, né? Eu aprendi muitas coisas, sei tudo de fazer meu filho, o procedimento todo nele. Estou preparada para mim ir para casa. Aprendi muita coisa. E mudei muito, né? E mudei para melhor. Mudei. Meu filho me ensinou muitas coisas. Boa. A vida de hospital não é vida de gente, não. Eu cheguei aqui, sabe com quantos quilos? Eu cheguei aqui com 73 quilos. Com 73 quilos. Sabe quanto eu tô hoje? 59. 59 quilos. 73 quilos para 59. Com 1 ano e 5 meses. É brincadeira? Ei, babão. Não é não. Aqui ele extrai os dentes dele tudo, que ele tinha os dentes tudo estragados. Todos eram estragados. Quando ele veio pra cá, ele saiu tudo. Ele vai chorar, tá querendo chorar. Aí saiu tudo, aí já nasceu os outros. Os normais, esse normalzinho aqui, tá tudo bom agora, né, mãe? Aconteceu coisa ruim para Eduardo, que foi essa parada, botar traco, mas também veio muitas coisas boas para ele. Elas são chamadas doenças neurodegenerativas. A grande maioria dessas crianças são portadoras de doenças neurodegenerativas. O que é isso, assim, de uma maneira bem simplificada? Para que o nosso organismo funcione direito, os nossos músculos funcionem, é preciso que haja uma ordem que parte do nosso cérebro. E essa ordem é transmitida por nervos. E esses nervos, eles conectam-se a alguns músculos do nosso corpo, aos músculos. Então, quando nós temos a intenção de fazer algum movimento, parte uma ordem do cérebro que é transmitida para o músculo através do nervo, e esse nervo se liga ao músculo através de uma placa que nós chamamos de placa mioneural. Então a ordem parte do cérebro, corre pelo nervo, chega ao músculo através da placa mioneural, e essa ordem faz com que o músculo se contraia ou relaxe, e aí acontece o movimento. Todos os movimentos voluntários do corpo são assim. Essas crianças, elas têm um problema nessa condução, seja na placa ou algumas no nervo. Mas o fato é que a ordem que partiu do cérebro, ela não se transforma em um movimento. Ela parte, mas ao chegar no músculo, antes de chegar no músculo, ela é bloqueada. E qual a consequência disso? Essas crianças perdem a capacidade de se mobilizar, de mover os músculos. Na ordem inversa, a parte de sensibilidade, a parte sensitiva, ela não é afetada. Então, o que se sente é conduzido ao cérebro também através de nervos, mas esses nervos, nessas doenças, estão preservados. Então, essas crianças que muitas vezes nascem aparentemente saudáveis, começam a ter um desenvolvimento normal, elas passam a deixar de ganhar o desenvolvimento que é natural e começam inclusive a perder alguns movimentos. E essa perda ela passa a ser progressiva em músculos que provocam uma comoção, mobilidade de mão, braço, mas ela evolui até a perda da capacidade de mover os músculos capazes de fazer a deglutição e a respiração. E aí, sem esses músculos, elas deixam de comer, elas então ficam desnutridas e elas deixam de respirar. Se não houvesse a tecnologia, essas crianças morreriam nesse momento. Elas entrariam em insuficiência respiratória, teriam uma inanição associada e morreriam. Mas como nós temos hoje recursos tecnológicos, não é isso que acontece. Essas crianças adoecem, vão para uma emergência, normalmente uma emergência pública. Nessa emergência ela é tratada, o profissional percebe que ele não consegue respirar, então de uma forma emergencial ele põe um tubo na traqueia e conecta esse tubo no respirador.
Muitas vezes o médico faz isso sem nem ter um diagnóstico dessa doença ainda, apenas faz como uma conduta salvadora de vida. Paralelo a isso, ele se costuma passar um catéter e começa a se alimentar essa criança por esse catéter. Normalmente essa criança vai conduzida para uma UTI. E no tratamento, na UTI, muitas vezes elas entraram com a pneumonia ou com infecção respiratória, que agravou todo o quadro. No tratamento, a equipe da UTI não consegue fazer o que se chama de desmame respiratório. Ou seja, começa a diminuir os parâmetros do respirador e a criança não suporta. E ela não volta a respirar. Então começa-se a desconfiar que há algo errado. E aí inicia-se uma investigação para entender se a origem é de uma doença neurodegenerativa e após um protocolo investigativo se conclui que trata-se de uma doença dessa. A partir daí você tem um problema. Você tem uma criança que raramente vai deixar de ser dependente do respirador e que raramente vai ter como se alimentar sozinho. E a partir daí torna-se difícil levar essa criança para casa. Ela então, que chegou ali na emergência, que internou na UTI, passa uma semana, depois passa 2, 3, passa 1 mês, 2 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, e se constata que ela não vai sair nunca mais. Ela vai viver a vida dela dependente de um respirador. É justamente aí que nós pretendemos mudar a realidade. Nós conhecemos essas famílias ainda nos hospitais onde elas estão, antes de virem para cá, né? Então a gente vai conhecer essa criança, vai conhecer esse pai, essa mãe, ou os outros familiares que em alguns casos, né, são as pessoas legalmente responsáveis por essa criança. E a gente vai conhecer um pouquinho da dinâmica, como funcionava antes dessa criança chegar, né? Que com certeza era um desejo que de todos da família que fosse uma criança que chegasse com saúde, que chegasse como o irmão que já veio antes, como os primos, como os vizinhos que correm, que brincam, que vão estudar, que vão ficar adolescentes, que vão ter uma vida dita normal, né? A gente pode dizer que é como a gente pensa, né? A gente nunca vai pensar que a gente vai ter uma criança que vai inspirar tantos cuidados e que precisa de tanta dedicação. Nesse momento que a gente vai conhecer essa família no hospital, a gente vai encontrar uma família ainda muito fragilizada, principalmente se a criança ainda for uma criança muito pequena, né? Então a gente vai ver que a rotina já mudou da mãe, se era uma mãe que trabalhava, algumas já voltaram da licença maternidade e não voltaram a trabalhar. Esse tempo todo, assim, estar nesse lugar de mãe, de cuidadora, faz com que essa mãe também não viva a dimensão, né? Pelo menos não diariamente, das outras instâncias delas, né? O ser mulher, o ser esposa, o ser uma mulher profissional, né? Muitas aqui trabalhavam antes de terem seus filhos ou antes mesmo de seus filhos, né, terem algum tipo de comprometimento maior. Então elas trabalhavam, elas tinham sua vida financeira independente, inclusive de um companheiro. E hoje ela não pode mais trabalhar. Às vezes elas ganham um benefício, mas que o benefício, né, todo aquele recurso é usado, né, pelo menos a maior parte dele, em benefício da criança, né? São gastos também que essa mãe tem com essa criança, desde produtos de higiene, etc. Então, e o próprio recurso para se manter aqui nesse lugar. Então, abrir mão de ser, né, tantas outras coisas, que hoje a mulher almeja ser tantas coisas diferentes, isso tem um preço, né? Então, eu vejo a psicologia como um serviço importante nesse sentido, assim, de acompanhar essas mães também nesse sentido de alertá-las, né, de que sim, ela precisa pensar nas outras instâncias de ser mulher, de que sim, ela precisa pensar. Já houve uma situação aqui curiosa, assim, que houve uma mãe que ela muito claramente ela trazia o sofrimento dela, né, do filho, inclusive está passando por um momento difícil clinicamente,
mas ela conseguiu trazer pra gente que ela estava com muita saudade de namorar o marido, né? Ela trazia isso assim, do desejo de fazer sexo com o marido, né? E de como isso estava mexendo com ela mesmo, né? De que até a questão do sono, né? De como estava dificultando o sono dela, e ela se sentia culpada por estar sentindo desejo pelo marido, mas é como se ela não pudesse se dar o direito, já que o filho dela estava em uma condição clínica tão desfavorável. Então, é um trabalho também da psicologia legitimar isso é do humano, né? Então, portanto, é legítimo esse desejo dela pelo marido. Aliás, o marido, que inclusive depois a gente conheceu esse marido, era um casal que visivelmente se ama muito, né? Um casal que ela se preparou muito para a chegada desse marido aqui. Ela se preparou, ela fez escova para esse marido, ela conseguiu, né, de alguma maneira, com os poucos recursos assim que um hospital pode oferecer nesse sentido, mas ela conseguiu se preparar para a chegada desse marido, quanto aquilo era importante, né? O marido vê-la bem, assim, né? Ver que uma mulher se preparou para ele. Essa unidade aqui é uma unidade de treinamento, então a gente treina as mães, né? Aquelas mães leigas que não sabem fazer nada, né? A gente ensina todos os cuidados para ela, até um banho mesmo, como dar um banho no leito, um banho na cama, né? Há alguns procedimentos mais delicados, que é uma troca de fixação de traqueostomia, até uma própria inserção de sonda de gastrostomia, curativos, entendeu? Sondagem de cateterismo vesical. A gente tem que ensinar as mães a cuidarem dessas crianças em casa. E quando elas forem deshospitalizadas, quem vai cuidar são as mães. Então as mães têm que saber fazer tudo que uma enfermeira faz aqui. Já está chegando essa hora, já dá para casa, né, Raça? Agora, pessoal, seus irmãos. Agora só falta semanas fui pra casa. A médica já me deu a resposta, ia dessa semana que vem. Né, a casa. Foi com os anos, minha colega que estava aqui, ficou 7 anos no hospital. Fui embora fazendo 2 meses que ela tá em casa. A gente fica dividido, uns filhos ficam lá, outros filhos ficam aqui. Ah, Deus. Peraí que eu já vou. Daqui a meia hora. Vou enxugar os cabelos do corpo. O primeiro médico chegou lá na Ernesto, aí como eu já tinha 2 anos e meio, eu fiquei com medo. Falei, eu vou pra casa nada, a médica disse que eu vou morar no hospital. Mas mesmo assim eu não vim. A médica foi lá valer a bagaça, aí eu vim. Aí quando chegou aqui, a gente ficou 1 ano e pouco primeiro, que os médicos estavam correndo atrás, pra poder fazer o projeto valer mesmo. Tipo assim, porque eles estavam correndo atrás, só que a gente não via, mas ele tava. Mas aí
Chegou um momento que deshospitalizou uma mãe. Aí a gente acreditou mesmo, a gente ia embora. Aí depois que foi uma, foi duas, agora pronto, vai todo mundo. Uma mãe ensina a outra. Um rolão e despiçava o rolão. Ai, ai. O rolão despiçava, né, Radassa? Eita, eita. Se comporta, maninha. Não, ninguém aguenta. Um suor. Né, Radassa? Pare, vou mais me abusar na frente dos outros. Não, ia cair porque na hora que eu trouxe ela de lá pra cá, ou de cá pra lá. Aí quase, minha filha. Igual da outra vez, Flávia tomou um susto. Passar uma pomadinha pra não se assar. Né, Radassa? Nunca pegou umas caras, nunca pegou uma ferida. Graças a meu bom Deus. E os cuidados dos técnicos, meu. Né, Dá? Quando eu vou em casa, os técnicos olham. Quando não tem ninguém pra me olhar. Quando é o jeito. Também quando minha irmã vem, minha irmã também cuida. Muito bom. Né, Radassa? Que bom, manhã, não pedi pra nascer assim. Não mesmo. Não tá o tempo pé, que tá muito suadinho. Muito bem. Muito bem, muito bem. O forte. Ai, tô velha. Agora é a parte que eu tenho mais medo. Não tinha não, mas depois que vai dar essa... Esse decanolou. Eu medo. Eu fui pegar a pomada, o corpo expulsou a cânula, saiu, só ficou buraquinho. Ave Maria, eu fiquei apavorada. Comecei a gritar. Ah, mas primeiro eu tentei colocar no lugar, mas não tava conseguindo, porque ela tem muito granuloma. Umas carninhas do lado da parede. Ave Maria, eu fiquei apavorada. Quando brinca com essa parte, quando se fala nessa parte aqui, minha filha, onde ela respira, eu fico desesperada. Passo pomada aqui, porque aí eu não preciso suspender para passar lá atrás. Já tiro e coloco a outra, porque aqui eu já lavei com sabão. Bem limpinha, né, Radassa? Acho que Radassa fica com medo, Dá. Com medo? Sim. Quando eu tô trocando, como ela fica chorando? Acho que ela sabe, né? Que sair que ela não consegue respirar. Né? Tadinha. Ela fica apavorada. Ai. Com licença. Aí, Radassa tem 4 anos, mas já aí tem vida de gato. 7 vidas. Se não tiver 8, a menos. Né, mãe? Fica aí.
essas outras dimensões dessa mulher assim, precisam ser reafirmadas, né? Porque muitas vezes ir para casa é se deparar, inclusive, com a necessidade dessas outras dimensões. Então, necessidade de ser uma mulher que trabalha, com a necessidade de ser uma mulher que se cuida para o marido, que se cuida para o namorado, que se cuida para outra pessoa. Uma mulher que também é cobrada por ser filha, por ser irmã, por ser membro de uma comunidade. Então, são diversas instâncias aí, né, dessa mulher, assim, desse ser humano. Assim. Então, às vezes, isso assusta também. Voltar para casa é se deparar com isso também. E será que eu vou conseguir? Né, depois de tantos anos de entregue a ser mãe, né, de uma criança que requer cuidados tão especiais assim, como o meu filho, assim, será que eu vou conseguir dar conta de voltar a estar inserida numa comunidade, de voltar a trabalhar, de voltar... E agora é importante a gente pensar isso, né? E pensando bem da psicologia, assim, de como é que fica, né? Essa mãe, assim, muitas crianças aqui, elas não têm uma perspectiva de vida muito grande, assim, né? Então, lógico que aqui não se fala de tempo, né? De anos ou meses, ou seja lá, não se fala. Mas existem muitas síndromes que, pelo que a medicina tem aí de conhecer aquela síndrome, que a criança não chega, por exemplo, à adolescência. E essa mãe sabe disso, né? Porque é passado para ela. E hoje elas buscam também informação na internet. A gente vê mães pesquisando aqui no hospital, no computador do hospital, né? Que tem uma biblioteca, elas pesquisam. Elas vêm falando pra gente, não, porque eu pesquisei que as crianças que têm a síndrome que meu filho tem não vivem mais do que 10 anos. Né? Que a mais velha tem 10 anos, né? que se tem relato até hoje. Então, de como é isso também, né? Se essa mulher viver isso, assim, como vai ser essa mulher sem prestar esse cuidado, né? Sem ser mãe de uma criança especial. Assim. Então, eu atendi uma vez, a unidade não existia ainda a UTD, mas existia uma criança com um perfil muito semelhante às crianças que estão hoje na UTD, só que estava na UTI. E essa mãe dizia assim para mim, sim, e se meu filho morrer, né? O que vai ser de mim? Ela não sabia o que seria dela, porque ela dizia assim, a criança dela tinha 8 anos, e ela dizia assim, são 8 anos que eu fui isso. E foi um processo bem difícil, assim, foi uma mãe, porque também pra gente essas histórias, às vezes, também nos mobilizam muito, né? Eu me lembro que essa mãe foi uma mãe que assim, foi um grande aprendizado, assim, pra mim. E ela foi se preparando para essa despedida do filho, e eu me lembro que teve um dia que eu cheguei aqui no hospital e ela disse assim, eu preciso conversar com você. E aí eu fui conversar com ela disse, hoje eu sonhei com meu filho, e eu sonhei, ele andando, eu era uma criança que não andava, e ela disse, no meu sonho, ele andava, e ele olhava para mim e dizia, mamãe, agora eu estou andando com minhas próprias pernas, e eu estou indo embora. E aí dava tchau para mim, e ela contando isso para mim, ela dizia, Adriana, eu estou entendendo o que está acontecendo, né? Meu filho quer ir embora, ele quer partir, e eu não estou deixando, e ele está dizendo para mim que ele precisa ir. E eu tenho que aceitar isso. E de como é que foi, né, para ela se deparar com não ter aquela atividade diária que ela tinha, né? Ela chamava ele de meu companheirinho. Quando Samuel teve o diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi estudar sobre a doença dele.
peguei o nome, fui na internet, procurei tudo. E na internet eu vi que as crianças só fazem a tráqueo com 1 ano e meio. A maioria das crianças. Aí a médica falou pra mim, aí eu passei isso pra médica, ela disse que não. Que tem crianças que fazem antes, porque essa doença é progressiva e nem todas as crianças são iguais. Cada organismo é um organismo. Aí Samuel com 5 meses não fez a tráqueo, porque ele ficou 5 meses entubado. Nesses 5 meses saía de uma infecção, entrava em outra, saía de infecção, entrava em outra. Nunca conseguia fazer a traqueostomia. Com 10 meses ele fez a tráqueo e colocou um portocate, que é um dispositivo que fica por dentro da pele para pegar o acesso. Fez com 10 meses, ele fez e a gente continuou no hospital. E nesse tempo todo, Samuel se recuperou, continuou bem, ficou estável. E eu lutando pelo home care para ele vir para casa. E aí o plano de saúde não quis liberar. E nesse tempo todo eu já passei várias coisas dentro do hospital. Das piores que acho que uma mãe já poderia ter visto dentro de um UTI. Porque eu não fiquei em enfermaria, sempre fiquei em UTI. Então, UTI você acaba se aproximando da família do paciente, você se aproxima do paciente, você se apega ao paciente, pacientes que ficam mais tempo, pacientes graves. E ali naquela UTI, 1000 coisas eu já vi ali dentro, né? Aí eu sempre falo com minhas irmãs que são feridas que nunca vão cicatrizar. Tudo que eu já vivi, já presenciei, né? Ali dentro, e pra mim, assim, marcou. E assim, nunca vou esquecer, né? Tudo que eu passei ali dentro, naquela UTI, assim, foram coisas assim que me marcaram muito, entendeu? Sofrimento de família, crianças que vieram a falecer, assim. Desculpa. Enfim, aí lutando pra Samuel sair de lá daquele lugar. Também brigas que eu já tinha, né, com o pessoal, técnicos, que quando a gente acaba ficando muito tempo, eles acham que tem o direito de tratar a mãe como se fosse qualquer pessoa, né? Como a mãe não tivesse valor nenhum ali dentro. Então eu já fui muito maltratada ali naquela UTI. Eu brigava muito por conta de Samuel, porque elas queriam fazer o que elas quisessem com ele, manipular ele de forma errada. Então eu tava cuidando dele, eu brigava pelo bem-estar do meu filho. Por ele estar dentro de uma UTI, eu brigava por conta do risco de infecção. Então, quanto mais cuidado eu tivesse com ele, menos infecção ele pegaria. Já tive brigas com técnicos lá que zombavam de mim, né, riam de mim, cantavam lá dentro daquela UTI. Enfim, sobrevivi. E sempre quando tinha alguém, chegava alguma mãe, aí as meninas tinham alguém grave, eu vinha falecer, eu sempre ia, né, até a mãe, dar uma palavra de conforto e tal. Então, todo mundo se preocupava muito comigo lá. Tipo, os médicos, os enfermeiros, as meninas. Tipo, do que eu tava vivenciando ali dentro. Tudo que eu vivenciei ali, eles se preocupavam comigo. Porque lá não tinha psicóloga, não tinha nada. E aí eu fiquei um tempo muito depressiva. Muito mesmo. Porque além de ser um lugar fechado, você não sabe se é dia, se é noite. Não só eu, como o Samuel também. Samuel teve uma época que ficou com depressão. Lá, a médica pensou até em passar um antidepressivo pra ele, e eu que não deixei. E aí, quando foi agora, esse mês agora, no mês passado, uma amiga minha, ela mora em Fortaleza, ela faz parte de uma ONG com crianças com essa doença, com a AMI. E aí ela conhece a doutora Milena daqui, que é a coordenadora daqui. Ela conversou com a doutora Milena, no caso de Samuel, se a doutora Milena aceitaria Samuel aqui. E aí a doutora Milena aceitou. Mas lá, a justiça já tinha determinado o home care para ele em novembro do ano passado. E eles não cumpriram. 2013, foi em 2013, dia 14 de novembro de 2013, a juíza determinou o home care e eles não cumpriram. Até hoje. E aí eu pensei, não,
eu tive a oportunidade de vir pra cá antes, logo quando eu cheguei. Eu não quis vir. Eu não quis vir pensando com medo do risco de infecção que Samuel poderia ter aqui, o fluxo de criança, a rotatividade é maior e tal. Mas aí eu vi que lá eu não ia ter possibilidade de levar meu filho pra casa. Eu não ia ter possibilidade de tirar meu filho dali. E quando minha amiga me falou que começou com uma menina, que ela aceitou trazer Samuel pra cá, aquilo ali pra mim, pronto. Então ali é uma chance de eu deixar meu filho viver. Né? Porque quando eu vejo outras crianças com a AME, que a dele é tipo 1, que é tipo 2 e é tipo 3. A dele é tipo 1, que é a mais agressiva. Quando eu vejo crianças com tipo 1, com AME tipo 1, vivendo, saindo, indo pra praia com a mãe, indo pro cinema, indo pro shopping, pro parque, eu falo, por que meu filho não pode fazer isso? Entendeu? E aí eu falei, não, eu vou correr atrás, eu vou abraçar essa oportunidade de vir pra cá e vim. Aí eu vim pra cá agora dia 10 de novembro. E até então, assim, pra mim eu achei esse projeto muito lindo, porque assim, é um projeto que dá oportunidade, né, das crianças viverem em casa, com sua família, né, porque o convívio da família é diferente de um lugar hospitalar. Tá todo mundo, são pessoas que eles não conhecem, não é a família dele, entendeu? E em casa não, em casa tem pai, tem mãe, tem tio, tem avó, tem os primos, tem criança. Eu falei, não, eu vou abraçar pra poder tentar levar Samuel pra cá. E assim, eu quero tirar meu filho do hospital, levar ele pra casa, porque eu não quero limitar Samuel a viver em cima de uma cama. Não, eu já vivi. Hoje eu tenho 30 anos e eu falo, não, se depender de mim, eu não quero mais viver. Eu quero fazer ele viver, entendeu? Eu quero tirar ele daqui, eu quero levar ele pra minha casa, eu quero sair com meu filho, eu quero ir no zoológico, eu quero ir na praia, no cinema, que ele adora filme. Quero levar ele pra assistir filme no cinema, por que não? Sim, eu não vou deixar meu filho trancado dentro de um quarto. Vou tirar ele de um quarto pra botar dentro de um quarto? Não, eu tenho que dar qualidade de vida a ele. É isso que eu penso, eu tenho que dar qualidade de vida a Samuel. E é isso. E mamãe ama esse pequenininho, mais que tudo na vida, que é a joia rara de mamãe, né, Bê? É joia rara de mamãe, ó. Tchau, você dá tchau? Dê tchau aí pra você. Tchau! Olha, ele tá assistindo, ele não olha pra ninguém, ele não quer saber de ninguém, só do desenho dele. Né, amor? E é inteligente, entende tudo. O gentil é normal, entende tudo. Se tiver de chorar, chora. A partir do momento que a gente verifica que as mães estão aptas para irem para casa, eu, juntamente com a assistente social, nós vamos na casa dessa mãe, né? Elas chegam pra gente e falam, quero ir pra casa, já tô pronta. Aí a gente vai visitar essa casa dessa mãe, verificar a estrutura, né? Se realmente cabe, né, uma criança ventilada. E a gente vê detalhe por detalhe, a cozinha, banheiro, questões de circulação ventilatória, de sol, de forro, de tomadas, questões elétricas, tudo isso a gente verifica. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando esses pacientes são ventilados, eles recebem por doação, né, os materiais e equipamentos que precisam de uma refrigeração. Então essas mães também elas ganham, né, doações de ar-condicionados. Então a gente verifica onde é que vai colocar o ar-condicionado, precisa fazer um vedamento, né, fechar uma janela direitinho, ou então aqui vai ficar muito quente, tem que botar um forro. Todos esses detalhes a gente faz, só que a gente não é perito em engenharia. Então a gente passa também isso para a engenharia, para a manutenção, que depois eles vão lá também fazer uma nova visita para verificar realmente o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. Algumas coisas o hospital faz, né, de reforma, de manutenção, o hospital ele faz, mas tem outras que não, que é por conta dos pais mesmo, das crianças. E aí depois disso, a gente marca um dia em que a gente vai fazer o processo de deshospitalização de fato dessa criança, né? Nesse dia a gente entra em contato com a regulação, né, solicita uma ambulância UTI e eu vou acompanhando essa criança até em casa. Quando eu chego em casa com essa criança, com essa mãe, com essa família, eu dou os primeiros suportes, né? Eu explico como é o funcionamento de cada aparelho, que é totalmente diferente dos aparelhos que tem aqui na unidade.
em questão, vamos um exemplo, né? O aspirador. A gente aspira as crianças aqui no sistema vácuo, né? O sistema vácuo daqui é muito mais forte do que o aspirador portátil, né? Que é menor. Então muitas mães sentem dificuldade de falar, mas a gente não vai conseguir aspirar. Vamos sim. Aí eu vou, pego, mostro como é que faz, tudo direitinho. E aí elas começam a observar que consegue, né? Que é tudo uma questão de adaptação, né? E mostro para elas também a questão, monto todos os equipamentos, falo para ela da necessidade de que quando acontecer alguma coisa, né, de urgência, né, que entre em contato com uma unidade, que eles tenham o telefone da gente, dos enfermeiros, do que a gente chama do telefone de plantonista, para quando acontecer qualquer coisa, a gente dá o primeiro suporte via telefone. Se a gente vê que não tem condições, né, de dar aquele suporte só por telefone, a gente pede que eles entrem em contato com a SAMU, né? A SAMU já tem uma lista, né, com os dados desses pacientes, então eles já têm noção de que existem esses pacientes em casa e aí dão uma certa prioridade para fazer esse atendimento. E a gente também fala que não é para sair com o paciente de jeito nenhum dentro de casa sem a SAMU, porque eles ficam muito aflitos, né, com a questão do mito de que a SAMU demora muito para chegar em casa, que às vezes pode até acontecer, mas a gente tenta deixar o mais calmo possível e alertar dessa necessidade de aguardar realmente uma ambulância, né, um suporte mais avançado para poder sair com aquele paciente que é ventilado até retornar para a nossa unidade. Na verdade, eu quase não lembro de mim. Às vezes termina e fala, seu cabelo já está assim, tem que passar um produto nesse cabelo, já está cheio de ponto, o cabelo está branco, as minhas ficam tirando os cabelos tirando meus cabelos brancos. Mas na verdade, eu quase não lembro de mim, na verdade. Eu lembro mais assim que das minhas filhas e de Dilton. Eu vivo para Dilton nesse momento. Minha vida é mais para ele do que para as outras, na verdade. Porque eu não estou lá para pentear o cabelo dela de manhã para ir para a escola. Eu não faço o almoço dela mais. Então, a última vez que eu fui lá, nós comemos salsicha com macarrão. E elas amaram. Depois, nós fomos no mercado, aí tomou sorvete. É isso, assim, eu tô aqui, mas eu sempre procuro ir visitar ela, fazer algo diferente pra eu sentir toda a falta de mim, vocês. Só no olhar delas quando eu venho pra casa, a pequena fica me abraçando pelo meio, pra mim não vir. Eu sei que elas sentiam falta e nesse dia eu percebi o tanto que faz falta. Percebi isso, tanto que eu faço falta naquela casa. Cheguei lá, os cabelinhos dela estavam tudo, cabelo duro, tava aqui. Tudo cabelo tudo desarmado, quem tá arrumando é a outra. Desde o primeiro dia que eu cheguei no Robert Santos, a vontade é louca de levar meu filho para casa. É imensa. Todo dia. Eu não dormia. Eu sentava na cadeira, que lá no Robert Santos também era essa poltrona que a gente dorme. As meninas falavam, menina, você vai ficar louca. Porque você não dorme, você fica sentada, você dorme sentada. Abre essa cadeira, vai dormir. Eu falei, mas não consigo, eu tenho que ficar olhando ele, eu tô vendo ele passar mal. Então, eu acho que é uma felicidade, apesar de estar tudo diferente na minha vida. Depois desse tempo que eu vim para Salvador, mudou tudo na minha vida. Está totalmente diferente. Porque antes eu tinha uma família, e hoje em dia essa família está de... Antes era todo mundo junto, né? Na hora que eu mais preciso, eu tô só. Ultimamente muito só. Parece que aqui com a companhia das outras mães, eu me sinto mais forte. Mas eu não sei quando eu estiver em casa. Só eu e Dilton.
realmente não sei como vai ser. Porque antes era uma família, hoje em dia a família está separada. E eu não culpo meu filho por isso. Nunca culpei. Nunca falei uma coisa a mais com meu filho. Nunca. Eu dou muito beijo nele. Eu vejo outras mães nervosas. Eu não fico nervosa. Porque eu sei que ele não tem culpa. Isso que está acontecendo na minha vida não foi por causa dele, na verdade. Foi uma fatalidade. Culpa dele. Que ele está ali naquela cama e eu tenho que ficar dedicar a minha vida a ele. Eu sei que não é culpa dele, então por isso eu só dou beijo e abraço a ele com muito amor. Não me queixo por estar nessa situação. Por ele não, eu só fico triste assim, porque antes era uma família, todo mundo junto, e agora vai ser eu e ele. Então a família separou, mas não vou colocar culpa em ninguém, nem que é culpado. E principalmente nele, ele é inocente, está ali naquela cama, eu acho por falta de como é? Por ignorância nossa mesmo. Porque se a gente viu que ele estava assim, por que ele não procurou um lugar mais especializado para cuidar dele? O médico ficava falando que era fraqueza, que era isso, que era aquilo, pneumonia. Não, era bronquite, depois a pneumonia que foi que levou ele para Barreiras, na verdade. Então, eu só tenho amor para dar a Dinho. Eu nunca vou dizer que está acontecendo tudo por causa dele, isso não é verdade. De jeito nenhum. É isso. Minha vida é essa. Chorar de felicidade. De tristeza às vezes também, quando eu penso em tudo que eu estou passando. Mas ninguém me vê feliz, né, Dai, aqui. Ninguém vê. Eu sempre participo de tudo. Fiquei tão triste por não ter participado da Amiga Secreta, que foi o que mais quis, e não pude participar. Não participei. Mas vem outras alegrias que tá com meu filho. E ele poder levar ele para casa de novo. Porque apesar de estar um pouco insegura, mas eu estou muito feliz que ele tenha essa oportunidade de ir para casa. Porque antes era para viver na UTI. Não tinha possibilidade nenhuma. Hoje em dia eu acho esse projeto lindo, maravilhoso. No dia que a doutora Milena chegou lá, falou sobre esse projeto, eu peguei logo, fui a primeira. Eu quero, nem sabia o que estava pela frente. Que faltava uma casa, faltava dinheiro para isso acontecer. Eu nem pensei, eu só disse que eu queria. Então foi a primeira a vir para cá. Ai, ai. É isso. Nada cheio. É. Olha lá o tio que mandou você, ó. Cadê? Olha lá o tio lá, ó. É o tio que tá filmando. Não é a mamãe não, lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Hoje. Até hoje. Vai. Vai, vai. Isso. Tá vendo? Ah, tá se aparecendo, tá sendo filmado. Olha, tem que ser filmado todo dia pra mexer tanto essa mão. É, vai, mexe, mexe. Ah, vai. O cantinho. Te amo, viu? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Ama? Ah, esse olhar já diz tudo. Não precisa nem dessa barriguinha. Não precisa nem dessa barriguinha, esse olhar já diz tudo. É, me ama, é.
região e PSV. Pressão de suporte, descanso, é só para descanso do PSV. A gente está alternando, está tentando desmamar ela da ventilação. Entendeu? Não tá achando nada aqui. Tá, agora ela tá aí, tudo certo. Cindy a gente não tá deixando mais não, mas a gente já deixou, entendeu? Ela respondeu. Pronto. É só porque eu anotar ali na Deixa ali. Já acabou de... Quê? Hã? Tá bom. Quer mais? Quer mais? Obrigado, viu? De nada.